é baseado nas constelações familiares e num conteúdo também de Tony Robbins, um dos maiores coaches. Para quem não me conhece, eu também sou coach de relacionamentos, sou mestre em Reiki, professora de Yoga, e o tema das relações sempre foi um tema importante na minha vida. O que a gente traz, né? Essa busca da perfeição nossa. Nós temos um critério, e é importante também ter critérios, e eu ensino isso. Nós viemos de gerações em que as mulheres aceitavam o que vinha. A gente vai amadurecendo a relação, né? A gente vai permitindo que o outro nos conheça, né? E se aprofunde, né? Porque toda relação tem a ver com profundidade, né? Intimidade, profundidade. Se não tem intimidade, se não tem profundidade, a gente já está planejando uma fuga. Então, o amor, né, a relação de casal é possível com amor e paixão. Né? É possível as relações viverem e basearem, né, nesse estado magnífico que é amor e paixão. Mas para isso precisa haver intimidade, precisa haver profundidade. Né? Intimidade é o mesmo que profundidade. Então, às vezes a gente não entra nas relações porque a gente busca aquela relação perfeita, né? Aquele script, aquela imagem do que seria um homem perfeito, do que seria uma mulher perfeita. E a gente não vive o real, o possível. Por quê? Bert Hellinger, ele fala, né? Tem uma frase dele aqui que eu quero falar para vocês. Perfeito não existe. O perfeito, ele está pronto, ele é sem graça. A frase dele, de Bert Hellinger, que eu amo, né? Nesse livro aqui, ó, Para que o Amor Dê Certo. Tá? O perfeito não nos atrai, descansa em si mesmo, bem longe da vida normal. Só se pode amar o imperfeito. Somente do imperfeito resulta um impulso de crescimento, não do perfeito. Porque é através dessa diferença, né, do que eu trago, né? Porque quando um casal se encontra, né, que seja homem, mulher, ou homem-mulher, né, independente do gênero, é um sistema junto com o outro, né, que se une. Então, eu vou me deparar com coisas em que no meu sistema era uma ameaça. Por exemplo, no meu sistema familiar, bebida alcoólica, né, ainda é um tabu. As nossas festas, que seja Natal, o que for, aniversário, nunca tem bebida. Nunca tem bebida alcoólica. Por quê? Porque a gente vem de uma trajetória, né, do masculino que exagerava, né? Meu pai tinha esse desafio com o alcoolismo, né? Então a gente presenciou brigas homéricas, né, entre meu pai e minha mãe. Né? Então existe um tabu. Né? Eu me lembro uma vez que meu irmão estava com uma latinha de cerveja, já adulto, né? E com a namorada. Né? A minha mãe pegou a latinha de cerveja do meu irmão e jogou fora e amassou, sabe? Não, bebida não. Então, nunca foi permitido bebida. Né? Então, aquilo que é proibido, né, gera um impulso também. Né? Uma coisa de incluir. Né? Porque junto com a bebida se excluiu também, né, de uma certa forma, o masculino na família. Tá? Porque foi tão doloroso, né, essa experiência. Então, a ovelha negra né, vem incluir na família, né, muitas das vezes, aquele filho, aquela filha, né, que dá problema, que é o mais problemático e é o mais amado também, né? Percebam como é? Né?
Às vezes aquela pessoa que dá mais problema dentro de uma família, né? Ela tem mais atenção, né? E ela também tem a chance de mudar e de incluir alguém que foi excluído. Porque uma das questões muito importantes em todo sistema, e o sistema ele luta para equilibrar, né? para equilibrar algo que está disfuncional. Então vem sempre uma criança, quando nasce dentro de uma família, ela é recebida com tanta alegria, porque ela é uma possibilidade de quê? De mudar algo que vem se repetindo ao longo das gerações. E ela precisa de encontrar essa força, né? Porque é desafiador, porque você vai correr o risco de ser excluída, né? E vem um sentimento de exclusão quando você faz diferente, sabe? Então o outro parceiro, ele vai também precisar de compreender esse outro lado, né? E criar uma terceira possibilidade. Então tem o que o parceiro traz do sistema dele, né? Porque às vezes ele cresceu no meio em que a bebida era uma coisa normal, comum, né? As confraternizações eram banhadas ali. Eu posso falar de bebida, eu posso dar outros exemplos, tá? Vamos falar da bebida primeiro. Então, esse casal, ele precisa de encontrar uma terceira possibilidade. Então, eu trago uma coisa daqui, o masculino, e o feminino traz uma coisa de cá, né? E os dois vão encontrar um outro princípio para reger a relação dos dois. Uma terceira coisa, isso que é bacana. E para isso precisa de comunicação, precisa de diálogo, precisa de olho no olho, mão na mão, precisa de conversa. Profundidade não tem a ver com sexo. Sexo, segundo um mestre para mim, que é o Hilário Trigo, eu admiro muito o trabalho dele, é um constelador familiar incrível. Ele fala que sexo é a banalização, né? É o sanitário, né? É a bosta, né? Vamos dizer assim, da humanidade, tá? Por quê? Porque não tem profundidade, né? É um bate-bate, né? Não tem olho no olho, né? É um estupro consentido, né? A sexualidade, né, que tem a ver com o quê? Você conquistar aquela pessoa ao longo da semana, né? Você ter momentos aí, né, de quê? De tempo de qualidade, tá? O que é tempo de qualidade? É você desligar, né, às vezes, né, uma televisão ou um celular e tá ali com a pessoa, né? Isso é tempo de qualidade, né? Fazerem coisas juntos, passearem juntos, dar atenção. O outro é um cristal, né? Escrevam isso aí para vocês. O meu homem é um cristal. Eu preciso de cuidar dos sentimentos do meu homem. E o homem também precisa de olhar para a mulher como um cristal, em que ele cuida dos sentimentos daquela parceira. Ele se ocupa e se preocupa em atender às reais necessidades daquela parceira, daquela mulher. Né? Então, para isso, precisa de haver comunicação. Né? A mulher, ela precisa, e nós não aprendemos isso também, de falar do que é que eu preciso. Né? Então, e sempre pensando que não existe uma verdade absoluta. Né? Eu exponho a minha verdade. A minha verdade é essa, eu preciso, né, de tal e tal coisa, eu tenho essa necessidade. Mas a verdade, tendo a ideia de que nós vamos construir uma verdade. A minha verdade não é uma verdade absoluta, porque não existe verdade absoluta, percebe? Não existe. Existem crenças que eu acredito,
que o homem tem que ser assim, 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 né? E a mulher tem que ser assim, 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 e eu vou para a relação com tanto de expectativa. Né? Por isso que muitas mulheres ou muitos homens também estão solteiros, né? Porque eles ficam buscando esse ideal, né? Que esse ideal, essa perfeição não existe. Não existe. Não existe ninguém perfeito. Né? Porque o que é perfeito, né? Vamos dizer assim, entre aspas, ele também está buscando a perfeição. Né? Então, ele pode olhar para você e falar assim: não, ela não é perfeita. Né? Ela não é perfeita, então eu vou continuar procurando. Né? Quem procura está sempre procurando, nunca acha. Né? Porque está baseado no ideal, num ideal de perfeição. Tá? A Priscila está falando, psicologia style. Está falando que perdeu um pedacinho da live, vai ficar gravada. Vai ficar gravada 24 horas. Vai ficar gravada. Tá bom? Então, essa profundidade, né, nas relações tem a ver com tempo de qualidade, tem
e também alguns princípios que eram válidos, né, na família, e negociar com seu parceiro os novos princípios. Relacionamento é negociação. 99% do tempo é negociação, tá? Então, pessoal, enquanto eu olho aqui, me falem aí, por favor, o que tá ficando para vocês. Paola, Marisa, sejam bem-vindas aí, meus amores, lindezas. Então, o sexo é diferente de sexualidade, sabe? Se vocês saírem com esse conceito dessa live, eu vou ficar muito feliz, sabe? Porque nós, enquanto mulheres, né, a maior parte aqui são mulheres, a gente precisa de conduzir essa relação, os relacionamentos, para esse nível. Tá? O que é o sexo? O sexo, ele é objetal, né? Ele é raso e ele é superficial. Objetal, raso e superficial. Sexualidade é profundo, íntimo e feminino, tá? Porque promove essa maior conexão, promove essa maior integração. E sexualidade tem a ver com o quê? Com comunicação, com toque, com variedade, né? Então, o corpo do outro, né? São infinitas possibilidades, né? De toques, né? De tocar de uma forma diferente, querendo, né? Ali tocar a camada mais profunda do ser daquela pessoa que está ali com você, né? Que o universo te presenteou, porque o outro é um presente, o outro é sempre um presente. Né? Por quê? Porque através do outro eu me conheço, através do outro eu me vejo, através do outro eu também vejo minhas limitações e eu cresço. Né? Então, o feminino, ele pode ir conduzindo, né, para esse nível. Né? O que acontece com nós, né, mulheres, é que a gente tem uma coisa com a crítica, né? A crítica, o vitimismo, né? O criticismo e o vitimismo. Então, às vezes a forma da gente abordar, eu vou trazer isso numa outra live, tá? Que são quatro cavaleiros, né? Segundo minha amiga Renata Vetter, 4 cavaleiros que impedem, né, uma relação, uma boa relação, tá? Então, o vitimismo e o criticismo fazem com que o quê? Que o outro se sinta desonrado, né, na relação, né? Porque os hábitos dele não são bons, o que ele fala não é bom, a gente não aceita a opinião dele, né? E aí ele vai se afastando. E quando se afasta, né, é como que se fosse um pilar, né? A honra, a segurança para haver intimidade. Esse espaço seguro em que o outro pode se expressar, né, e que eu possa validar a opinião dele. Ah, você pensa assim? Como é? Me fala mais. Eu me interesso pelo que ele é e pelo que ele fala. Ele pode ir sentindo que há um espaço seguro para ele ser vulnerável, porque a profundidade, ela acontece em espaços onde eu possa ser vulnerável, né? Eu possa me expor. A intimidade, ela só acontece, anotem isso, a intimidade só acontece em locais onde eu posso ser vulnerável e me expor, mas nem todo lugar é assim. Certo? Aí eu lembro, mais uma vez, né, do arquétipo de peixes, né? O arquétipo de peixe de um lado e o arquétipo de escorpião do outro, né? O peixes, né, o arquétipo de peixes, ele acha, quem tem uma ferida, alguma dificuldade, algum desafio aí, ele se expõe, ele abre, ele acha que ele pode falar tudo, ele acha que ele é Deus, né? Ele acha que todo ambiente é seguro, né? Que
todo mundo merece o que ele vai falar e nem todo mundo merece, né? E o arquétipo de escorpião, né? Do outro lado, para equilibrar isso, né? O que é o escorpião? A crítica, a autocrítica, a observação. Eu vou falar isso? Eu devo falar?